Ele entra aí no capítulo 23, para quem é que você vai ligar, né? O curioso nome do capítulo é o seguinte, é que assim, a gente está acostumado a esperar que as pessoas resolvam o nosso problema, né? Agora, para avaliar a sua própria consciência e estender conclusões para a consciência fundamental, você vai falar com quem? Né? Vai ligar para quem? Só tem um jeito, bicho. Desiste, relaxa, né? E olha para dentro. O jeito é olhar para dentro, né? Então, no final das contas, né, ele sugere aqui nesse capítulo a meditação, né? Ele dá várias formas de meditação, mas ele deixa muito claro, o objetivo não é falar disso agora, talvez caiba um vídeo só sobre esse tópico, mas a meditação é no sentido de esvaziar a mente, usar um mantra mentalmente, sonoro, né? Alguma coisa repetitiva, que você possa sentar lá, relaxar o corpo e repeti-lo com o objetivo de esvaziar a mente de pensamentos. É difícil. Você pode pensar que é fácil, mas tenta ficar aí sem pensar um minuto se você nunca fez isso. E depois você consegue. É impressionante você observar o vazio. Que coisa boa, que tranquilidade. Então, esse objetivo inicial é esse, né? Ele sugere meia hora por dia, 2 vezes por dia pelo menos, você usar esse mantra mental, dependendo tem várias opções para quem tem mais a questão sonora ou visual, né? Ou táctil, né? Tem várias opções, mas assim, o objetivo é relaxar, né? Esvaziar e se desconectar finalmente, né? Mais para frente. Primeiro é zerar o ruído da mente, né? Você conseguir olhar no vazio e estar lá tranquilo, na boa, sem pensamentos passando. Ou, casualmente, um outro, você deixando eles passar e não deixando eles te controlar como um rádio maluco ligado em qualquer estação aleatória, né? Como normalmente é a nossa cabeça. Tanto que a gente, às vezes, liga muita música em qualquer lado que vai, televisão, que é para não ouvir a tua cabeça te enchendo o saco. Então, assim, isso vai fazer já um benefício gigante para a sua vida, independente de você não fazer mais nada. Tá? Então, chegar nesse ponto repetitivamente, de dominar a sua mente e conseguir zerar o ruído, já vai ser fantástico. Num passo seguinte, né, você como está relaxando, relaxando, você não está só gerando o ruído do pensamento, está gerando o ruído dos sentidos, né? Então, audição, não quer dizer que você não está ouvindo nada, mas você não está dando atenção. E aquilo vai meio desligando, né? E você vai se desconectando do corpo, né? Não quer dizer que você está indo embora, mas que o corpo, você não está mais prestando atenção aos sinais do corpo, né? Não vai mais perceber eventualmente uma coceira, né? Alguma coisa, os músculos relaxaram, e você zerou o ruído da mente, e aí zerou o ruído do corpo, aquilo não te atrapalha mais. Aí, quando chega nesse ponto, isso bem para frente, né? Quer dizer, essa habilidade aí, ela vai levar mais tempo, né? Mas aí você está naquilo que é um ponto de consciência, né? Tem um monte de gente querendo chegar, porque já ouviu falar, mas não é uma coisa que adianta alguém ficar te explicando 1 milhão de vezes, né? É um puta vazio legal, né? Você sai fora, você não percebe a passagem do tempo, você não percebe que tem corpo, você pode até, eventualmente, desenvolver alguma coisa lá, raciocínio, extrair ideias, né? Ficar num estado onde você seja bem acessível à criatividade, à solução de problemas, alternativas. Mas isso aí é depois, né, cara? Se você nem consegue parar de ouvir os seus próprios pensamentos, é como se fosse o tinnitus. Eu tenho tinnitus, né? É aquele ruído que faz no ouvido. Sem nenhuma música, com tudo desligado, eu já tenho ruído no ouvido. A meditação é boa para isso também, porque você aprende a se desligar de todas as sensibilidades e sensitividades do corpo, inclusive o tinnitus, né? Não importa se tem ruído, se não tem, tchau, né? Isso é muito bacana.
mas tem que ser sem estresse, sem cobrança. Tem que ser relaxamento. Relaxamento com meta, com cobrança, vai ser muito difícil, amigo. Isso é o que nós estamos acostumados. Isso não serve. Até publiquei hoje aí uma charge de um cara fazendo mindfulness na empresa de gravata do lado de um monge. E ele pensando em tudo que ele está meditando sobre o carro, sobre a casa, sobre as contas para pagar, sobre o mindfulness, né? E do lado está o monge, mostra assim uma bolinha vazia, né? Vazio, né? O Tom não é questão de nenhuma de religiosidade budista, nem nada disso, ele é apenas um físico e cientista, que ele desenvolveu isso e percebeu a utilidade disso e usou, né, até para resolver problemas. Mas não recomenda nada de lugar nenhum, né? Ele não tem nada a ver com nada disso. Mas não quer dizer que seja muito diferente das coisas que esses caras falavam, né? Eles praticavam esse chegar nesse ponto de esvaziar a mente, né, de se desligar dos sentidos do corpo, né? Por que eles chegavam aí? Porque é o melhor caminho, o mais disponível para qualquer um, né? Seja um cientista ou seja um monge. Tanto que o Tom acabou chegando nisso pelo caminho dele e propõe que você use isso também, né? Não tem nada a ver com religião de nenhum tipo. Fique à vontade para ficar bem com a sua. Isso aqui é um livro de ciência, não é um livro de religião, tá? E nem está combatendo a religião de nenhum tipo. Ele está defendendo o seu aprendizado, né? O abandono da ignorância, a troca da ignorância pela experiência própria, apresentando caminhos alternativos. Ok? Bom, passado esse preâmbulo, né? Desculpa, mas a gente já pulou aqui nesse material rápido, vamos dizer, uns 5 capítulos, agora já estou no capítulo 24, 2 conceitos. Então, assim, gente, tem que construir uma base, um fundamento para poder chegar a algum lugar. Então, assim, ele para poder te explicar como as coisas funcionam e que você tem alguma chance de entender, ele tem que fazer um preâmbulo danado e, no meio do caminho, nesse último capítulo, 23, ainda te deu uma ferramenta para como é que ele pode te ajudar com um método para que você chegue num ponto em que você possa experimentar mais da sua consciência, fazer experiências que ele propõe, né? Pesquisar esse outro nível de realidade que existe, está lá, é mais fundamental que o nosso, mas precisa dessa habilidade que qualquer um pode adquirir, isso não é alguma coisa que só um ou outro consiga, né? Que tem que ter um prêmio de loteria. Alguns vão ter mais facilidade ou não, em função do grau de desenvolvimento que já tem, do que já investiram nisso, nesta pacote de experiência aqui, ou em outras, isso também é spoiler, tem uma para outra, né? Não é uma teoria reencarnacionista, o Tom não é espírita, ele só é um cientista e constatou que existem algumas possibilidades nessa direção, a gente chega lá. Mas não tem nada a ver com o espiritismo também. Nem tenho nada contra, nem ele, como não tem nada contra o budismo, né? Nada. Mas, assim, ele chegou nas coisas por experimentar pelos caminhos que ele propõe, que você também pode experimentar. Então, ele não te pede que acredite em nada. Não existe nenhum dogma aqui. Existem os 2 pressupostos que, como eu disse, fazem a base do modelo. Antes de explicar os pressupostos, ainda cabe mais uma aclaração. Não sei se todos conhecem a ideia da navalha de Ockham, Occam's Razor. Foi um monge católico, filósofo, sei lá, que bolou esse conceito na época em que eles faziam ciência, em algum momento, né? E que diz o seguinte, para simplificar, a navalha de Ockham, o que ela diz? Quanto mais simples, melhor. É isso. Simples assim, né? Então, assim, tudo que tem que ter uma explicação muito complicada, provavelmente não é a explicação mais correta ou adequada. Se descomplicar, é capaz de achar uma explicação melhor, tá? Então, essa é a navalha de Ockham. Então, a ideia é que manter as coisas o mais simples possível. Vai fazer ciência ou vai fazer qualquer outra coisa? Faça simples, não complique.
Porque se complicar, tem chance de não estar certo e não dar certo, né? Então, quando alguém vem com um modelo que tem que ter 10 pressupostos, 500 pressupostos, esquece. Esquece porque não vai funcionar. Não é o real. Deve ter coisa melhor que alguém ainda não descobriu. Então, explicado isto, por que da introdução, isso é mais uma evidência que depõe a favor do modelo MyBigTool. Tá? O MyBigTool tem 2 conceitos. Mais fácil que isso, só se alguém achar um modelo com um pressuposto só. Tá? Esse aqui tem 2. Ele chama de 2 conceitos. E ele até brinca, né? Porque diz que o Einstein, né? Albert Einstein colocou isso de forma sucinta. O grande objetivo de toda a ciência é cobrir o maior número de fatos empíricos constatados com deduções lógicas a partir do menor número de hipóteses ou axiomas, que são os pressupostos que eu estava falando, as hipóteses básicas. Então, o Einstein dizia que o objetivo da ciência é descrever o maior número de fenômenos a partir do menor número de pressupostos. E aí entramos nós aqui com o MyBigTool, né? Vou dizer nós, não porque eu participei da criação, obviamente, mas porque esse modelo diz muito para mim, por isso eu me envolvi na tradução, para disponibilizar isso, porque me pareceu muito bom. E eu falei, as pessoas não vão, no Brasil, acessar isso em inglês, né? Vai ficar restrito a uma minoria. E realmente, nossa, isso é muito bom para ficar restrito a uma minoria. Não faz sentido. Então, é isso aí. Então, segundo o Einstein diria, se pudesse apresentar essa teoria para ele, em quantidade de pressupostos, ele ficaria extremamente satisfeito. Só tem 2, tá bom? E aí, vamos aos pressupostos, né? Ele até fala aqui com as formas curiosas de explanar dele, algumas coisas, né? Usa algumas expressões. É aqui onde a borracha dos seus pneus metafísicos faz contato com a estrada pela primeira vez. Aí cabe outra coisa, esse é um livro sobre unificação de tudo, teoria de tudo, mas em especial da filosofia, da física e da metafísica. A metafísica precede a física. Quando começaram a estudar a realidade, os antigos filósofos e estudiosos, tudo era metafísica, era o estudo da realidade, do funcionamento da realidade, né? E aí, em algum ponto mais recente, sei lá se já é Newton ou onde, né? Aí que se criou a física, que é uma ciência só materialista, que considera a existência das coisas mensuráveis e materiais, onde a consciência não tem lugar, é um fenômeno estranho, né? E para a física expulsou, porque ela foi muito efetiva em descobrir algumas leis da realidade, quer dizer, a gravitação, a atração entre massas, movimento, leis do movimento, corpos celestes, movimento retilíneo uniforme, todas essas coisas. E aí ela foi achando que poderia ter explicação para tudo. Aí que o Pinto começou a achar que podia explicar de dentro do ovo, de onde o ovo tinha saído. Então ele explica tudo de dentro das paredes do ovo, mas não explica nada fora. Então, se está fora, não existe. Então, né, eu estou vendo a parede do ovo aqui, mas não existe nada lá fora, né? Essa é a suposição da ciência. Então, o primeiro pressuposto é a existência da consciência, né? Existe uma consciência, quer dizer, ele parte assim, como eu constato a existência da consciência? Pela minha. Você constata pela sua, cada um constata pela sua. Então, todos podemos chegar a um acordo de que a consciência existe. Senão, eu não estaria percebendo o que eu estou falando e você não estaria percebendo o que eu estou te transmitindo. Nós estamos conscientes, estamos percebendo o que está se passando e conseguindo observar e avaliar isso de alguma forma, analisar com o raciocínio lógico, com a mente, né? Também é uma ferramenta aí, mas assim, estamos conscientes, tenho consciência. Então, assim, não é penso, logo existo.
Estou consciente, estou percebendo que penso, estou percebendo que me movimento, né? Estou consciente, logo existo. Né? Talvez ficasse melhor. Não sei se é o melhor, não sou filósofo, mas é assim, seguramente é melhor do que o penso, logo existo. Eu penso, logo existo, você pode ficar sem pensar, tanto que você vai meditar, né? Se quiser resolver fazer isso, para esvaziar a mente, justamente para o pensamento não te atrapalhar. Então, penso, logo existe é besteira, né? Quer dizer, está óbvio que você existe, está óbvio que você pensa. Para quem está óbvio? Para quem está observando isso. Você está consciente. Experimenta estar morto e observar alguma coisa. Um corpo morto não observa nada. Tem que estar vivo e consciente. Essa propriedade que os cientistas materialistas né, acham que nasceu por acaso, por acidente, a partir da matéria. Né? Não faz sentido. Então, é isso aí. Né? Então, o que tem de estranho nesse pressuposto? Nada. Né? Consciência. Só que o estranho é para os físicos materialistas, para os cientistas materialistas que não admitem que a consciência seja mais fundamental. Então, o Tom toma como a peça mais fundamental da realidade, da percepção, a consciência. Então, ela está lá no fundamento de tudo. O que existe é uma consciência inicial fundamental, com potencial, mas inicialmente vazia, que vai se desenvolver ao longo do tempo para ser uma consciência brilhante, né? Funcional, que pode gerar tudo isso que a gente percebe e tudo mais que está nas N dimensões paralelas, no multiverso, por todo lado. Né? São outros spoilers, perdão, né? Mas fica difícil explicar as coisas sem avançar algumas, mas cada uma vai ser entendida no devido tempo com a evolução da teoria My Big Toe, ok? Ela chega lá, acredite em mim. Nada nessa mão, nada na outra, né? Estou com o livro aqui, mas como metáfora, né? Nada numa mão, nada na outra, mas nós vamos criar tudo a partir desse pressuposto inicial e do segundo pressuposto. Então, o primeiro pressuposto é a existência de uma consciência, uma protoconsciência, uma consciência fundamental, que ele chama, e nós já vimos isso nos capítulos prévios dos vídeos, que é a AO, certo? Absolute Unbounded Oneness, unicidade absoluta sem fronteira. Isso é só um rótulo que ele deu para a gente se localizar, e para ele, quando se referir a isso, você e eu sabemos do que ele está falando. AO é a consciência fundamental, a protoconsciência com potencial para se desenvolver numa consciência, num sistema mais amplo de consciência, LCS, né, avançado, que possa gerar todo tipo de coisa, inclusive nós e tudo que a gente vê, ok? Mas parte tudo daqui. Vamos passo a passo. Então, primeiro pressuposto, uma consciência fundamental, que é a fonte de tudo o que é, como chamam algumas escolas aí, né? Que gera tudo, que é a fonte. Né? Como no filme Matrix, é a fonte, the source. Né? Lá era a fonte da programação, lá vai outro spoiler, né? Que gera tudo. Ok, pessoal, então, só para completar o vídeo, né? A gente falou aí já do primeiro pressuposto, que é a consciência, e falamos agora do segundo pressuposto, né? Que é dentro da simplicidade aí da teoria. Consciência é fundamental, a gente percebe ela, né? Em cada um de nós, e é só dar um salto a mais e assumir que ela é realmente fundamental como pressuposto, né? Algo que a gente, de alguma forma, conhece, né? Pessoalmente, e o segundo pressuposto é a existência do processo evolutivo. O processo evolutivo, ele sustenta e põe como pressuposto, e depois, como nós dissemos, desenvolve o modelo dele, não é diferente daquele que a gente observa aí fora no mundo, né?
no mundo supostamente físico, dentro da biologia, né? Cada nicho existente no planeta está sendo ocupado por alguma forma de vida que se desenvolveu a partir de uma forma de vida básica, unicelular, que nasceu na sopa primordial aqui na Terra, supostamente, e foi se desenvolvendo, né, nos oceanos, né, em todas as criaturas marinhas, inicialmente vegetais, depois animais, unicelulares, depois multicelulares, especialização, né? E por quê? Sob a pressão da evolução, né? A gente observa que tudo está sob a pressão da evolução. Cada um de nós quer evoluir. Isso acontece com os seres racionais, supostamente racionais como nós, como com os animais e com qualquer espécie. Até os vírus tentam evoluir, né? Então, tudo está sob pressão para evoluir e buscar sobreviver e se desenvolver dentro de cada nicho possível. Então, ele estende o conceito dessa pressão para evoluir, que não é uma coisa originária aqui da nossa realidade, da nossa Terra, do nosso planeta, né? Ele supõe que, dentro dos pressupostos, de uma forma para um desenvolvimento lógico posterior, que um dos pressupostos é que essa pressão para a evolução também atua sobre a consciência original, com potencial, que ainda não é nada, mas com potencial para ser tudo, e ela está sob essa diretiva, sob essa pressão, sob essa necessidade, essa busca para evoluir, né? Então, ela vai começar experimentando, né? Isso é parte dos próximos capítulos, com algumas coisas aqui e ali, até que se desenvolve com o seu full potential, né? Com o seu potencial total, para gerar uma realidade, inclusive como a nossa e como várias outras, né? Mas então, de um lado, a consciência fundamental, ainda vazia, pouco luminosa, um pouco brilhante, com potencial para se tornar muito brilhante, muito luminosa, e a pressão para a evolução atuando sobre essa consciência, né? Ela tem aquela pressão interna de evolução, ela trabalha sobre ela mesma, e dentro desse esforço a gente vai ver como é que isso ocorre. São outros capítulos da teoria, né? Então, chega por hoje, acho que vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque realmente acaba, apesar de serem só dois pressupostos, eu estou aqui na base, dando toda uma porção de conceitos de suporte para facilitar, já que você não está lendo o livro, né? Que no livro vai ler isso com detalhes e de forma muito mais bem explicada, né? Mas eu estou tentando aqui fazer de uma forma mais breve, mais direta, com o máximo de suporte, de conceitos de suporte possível. Então, esses são os dois pressupostos, né? Como manda a regra de Ockham, né? Vamos manter as coisas o mais simples possível. A partir desses dois pressupostos, a consciência e a pressão nessa consciência para ela evoluir, ela começa o seu processo evolutivo, começa a se desenvolver internamente e vai dar nascimento a tudo que há, né? A tudo que é. E, então, nós vamos ver isso nos próximos capítulos, ok? Então, chega por hoje, muito obrigado. Até a próxima, ok?